Queridos, o tema dessa noite são os valentes de Deus. Então a gente vê hoje em dia muitas famílias, né, muitas pessoas tristes, sem esperança, pessoas que estão sem visão do futuro, que não sabem por que nasceram, né? Não vê um sentido, um propósito, né? Pessoas que muitas vezes estão desacreditadas, mas eu queria falar que existe sim esperança, existe sim alguém maior que nós, que nos ama, que olha por nós, que torce por nós, que acredita em nós, amém? E eu queria falar para vocês, se você está aqui nessa noite, é porque Deus tem algo poderoso para a sua vida, amém? Olha o que fala em Jeremias 1, 4, 8, fala bem assim, ó. Vamos lá, dá para vocês lerem, né? Ora, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formaste no ventre te conheci, e antes que saíste da madre te santifiquei as nações, te dei por herança. Então disse, volta um pouquinho, então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou um homem, porque sou um menino. Perdão, pode. Mas o Senhor me respondeu, não digas eu sou um menino, porque a todos quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, muitas vezes a gente se põe no lugar de Jeremias, né? Porque Jeremias, ele recebeu um chamado do Senhor, e o Senhor fala que foi antes da madre dele, né? Antes da mãe dele, perdão. Então, queridos, eu e você, Deus já tem um sonho para nós, mesmo antes da nossos pais sonharem em se casar, em terem um filho. Então, é algo muito especial, muito poderoso. Eu queria falar para você que nós temos que confiar nessa palavra de Deus e não ter medo, sabe? Às vezes, se Deus coloca no seu coração alguém para você falar do amor de Deus, para você evangelizar, para você ir, muitas vezes você está aqui hoje, né, participando de um ministério, de uma liderança, e Deus te desafia você para ir para outra cidade, fazer a obra do Senhor. Querido, se Deus está mandando você ir falar, não tenha medo, né? Nós temos várias experiências, né, como Piracicaba, que Deus deu uma direção para a nossa liderança, e o pastor desafiou alguns líderes, né, e fomos lá e começamos com uma célula, com uma única célula, e dessa célula hoje tem uma igreja poderosa, amém? Então é tudo fruto de um chamado, né, das pessoas ouvirem e obedecerem a Deus, né, e também servirem. E qual que é o nosso desafio nos dias de hoje, né? É a gente, o quê? Sermos valentes ao ponto de crescermos em fé. Porque assim, o que barra a gente muitas vezes na igreja, na nossa vida, é a falta de fé. E o que é a fé, queridos? Fé é o que fala em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, queridos, o que é a fé? A fé é eu e você orar e crer que o que nós oramos já aconteceu naquele instante, independente se realizou ou ainda não. É você crer que no nível espiritual já aconteceu. E isso que é difícil, porque é uma mudança de paradigma, né? É uma metanoia. As coisas de Deus para o mundo são loucura, né? Mas isso é uma realidade. E muitas vezes o milagre não acontece de forma instantânea, até mesmo com Jesus. Uma vez um cego queria ser curado, né? E Jesus foi e impôs a mão sobre ele. Aí Jesus perguntou para ele, você está vendo? Ele falou assim, eu vejo homens como árvores. Então o milagre às vezes não acontece instantaneamente. Aí Jesus foi, orou de novo, impôs a mão, aí sim ele ficou 100%. Então assim é com a gente. Muitas vezes Deus não faz um milagre na hora para realmente testar a nossa fé. Será que realmente a gente está confiando ou a gente está confiando na fé daquela pessoa? É importante a pessoa que está orando ter fé, mas mais importante somos nós termos essa fé. E por que é tão importante a gente ter fé? Porque, o que eu falo? Aqui na nossa igreja nós temos pastores, líderes, né, que praticam e vivem a palavra de Deus. Nós vemos o testemunho de vida deles. São pessoas perfeitas? Não, longe disso. Mas são pessoas que buscam constantemente crescer em fé, buscar a pureza, a santidade, que buscam, não falar mal de ninguém, que buscam ser pessoas excelentes, né? Eu queria também até parabenizar o Kelvin aqui publicamente, porque ele trouxe a primeira TED ontem, mas parecia já um veterano, viu, pastor? Pode investir nele, né? Então, foi tremendo, falou muito comigo. Então, nós temos que fazer para Deus, queridos, para os homens, como se estivesse fazendo para Deus. E para Deus não pode ser de qualquer jeito, tem que ser com o quê? Com excelência, amém? E a gente só vai agir com excelência se a gente crescer em fé. Se a gente crescer em fé, a gente vai trabalhar mais, a gente vai crer nas promessas do Senhor para nossas vidas, e Deus vai realizar muitas e muitas bênçãos em nome de Jesus. E como eram as pessoas antes de serem valentes? Primeiro ponto, pessoas com muitas dificuldades, né? Pessoas que eram perdedoras, derrotadas na concepção do mundo,
Então, hoje em dia, o diabo ele quer isso. Ele quer pôr para nós, né, para as pessoas, que elas não podem, não são capazes, que elas são derrotadas, são perdedores, que elas nunca vão alcançar nada. Elas querem que as pessoas fiquem depressivas, fiquem tristes, amarguradas. Ele quer que as pessoas morram, na verdade, sabe? Mas não é isso que Deus quer para nossas vidas. E muitas vezes, querido, a pessoa ela acha que tem amizade, né, que tem bons relacionamentos, mas muitas vezes é porque a pessoa está bem, está com um bom emprego, tem dinheiro, né? Todo final de semana é churrasco, é bebida, é oba-oba. Não que seja errado você estar em comunhão, né? Mas tudo tem que ter um propósito. E de repente essa pessoa perde emprego, essa pessoa cai a sua vida financeira, e cadê os amigos, né? Cadê um amigo para ligar e você está bem, precisa de alguma coisa, seus filhos precisam de alguma coisa, né? Eu fiquei desempregado 8 meses. E para a glória de Deus, isso que não faltou para a minha vida, sabe? Pessoas da família, irmãos, que sempre que eu pude contar, né? E é isso que nós, como igreja, temos que saber, que a gente pode ser, até na concepção do mundo, a gente pode ser pessoas perdedoras, na concepção do mundo, mas na concepção de Deus, nós somos mais que vencedores, amém? Olha o que fala lá em 1 Samuel 22, 1 e 2. Depois, retirando-se deste lugar, escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a sua casa, e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se-lhe todos que se achavam em aperto, todos os endividados e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Havia com ele cerca de 400 homens. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, queridos, não é para ninguém responder não, tá bom? Então aqui, quantos aqui podem estar endividados, né? Podem estar com problemas de saúde, uma enfermidade, podem estar com problemas no casamento, algum problema pessoal, algum problema no trabalho. Quem pode estar com problemas espirituais, talvez amargurados de espírito, uma tristeza profunda, com depressão, pessoas que estão com vontade de chutar o balde, abandonar tudo, até mesmo suicidar, né? É isso que Deus não quer para nossas vidas. O que Ele quer? Ele quer, querido, que a gente aprenda com os problemas. Quem gosta de problema aqui, dá um glória a Deus aí bem alto. Ninguém, né? Mas os problemas, eles vêm porque fazem parte do processo. Então, o problema não é o problema. O problema é a forma errada que a gente vê o problema. Amém? Então, queridos, problemas sempre vão existir, em todas as áreas, né? Eu não gosto também de ter muitos problemas, né? Mas fazem parte do processo. Mas qual que é o grande segredo? É a gente, em vez de falar para Deus os nossos problemas, é para falar para aquele problema, eu tenho um grande Deus, que pode todas as coisas que podem impossível na minha e na sua vida, amém? Esse que é o nosso Deus. Queridos, outra coisa, muitas vezes a gente está com algum problema, e qual que é a nossa tendência? É você querer fugir do problema. Ah, estou com um problema no meu trabalho, eu quero mudar de trabalho, vou pedir a conta, vou arrumar outro emprego. Ah, estou com um problema conjugal, eu vou me divorciar, eu vou sair de casa. Eu estou com algum problema, eu vou mudar. Então, não adianta a gente mudar de trabalho, mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de igreja, não adianta. Por quê? Se o problema está com a gente, ele vai nos acompanhar. Então, o problema, ele existe para quê? Para ser tratado, para ser resolvido. Se for um problema de perdão, é para ser perdoado, é para ser tratado. Se for uma amargura, é para você ser curado. Amém? Então, os problemas vêm para quê? Para trazer uma resposta da nossa vida. Porque, assim, no relacionamento, não importa quem está certo ou quem está errado. Jesus não merecia morrer numa cruz, mas ele morreu, por mim e por você, mesmo ele não sendo pecador. E mesma coisa com a gente, se Jesus morreu por nós, né, e nos perdoou, sendo tão pecadores, sendo tão sujos e impuros, quem somos nós para não perdoar? Eu falo, gente, sabe, que hoje eu não tenho meu pai e minha mãe, mas você que tem seu pai e sua mãe, curte bastante, respeitem, honrem, né? Vocês que são mais jovens, adolescentes, né? Honrem seu pai e sua mãe. Né? Ajudem em casa, sabe? Se pede para limpar o banheiro, não vai morrer, não vai acontecer nada. Lavar uma louça, lavar um quintal, queridos. Ajudem seus pais, honrem seus pais. Tem uma promessa. A palavra fala: se você honrar seu pai e sua mãe, os seus dias serão prolongados. Então, se você honrar seu pai e sua mãe, os seus dias vão ser prolongados. Mas a retórica é verdadeira. Se você não honrar, os seus dias também vão diminuir. E quantos querem viver bastante aqui? Amém? Então, continuamos a honrar nossos pais espirituais, nossos pais naturais, em nome de Jesus. Então, qual é o segredo para a gente se tornar um valente, né? O segundo ponto, encontrar quem acredite em nós. Olha o que fala lá em 1 Samuel 22, 2. Ajuntaram-se a ele todos que se achavam em aperto,
todos os endividados e todos os amargurados de espírito. E ele, né, Davi, se fez chefe deles. Havia com ele cerca de 400 homens. Então, queridos, Deus coloca constantemente homens e mulheres de Deus no nosso caminho, para a gente ter essa oportunidade de se achegar a Ele, sabe? Porque sozinho a gente não consegue construir nada. Sozinho um tijolo não constrói um prédio, uma edificação, não é verdade? E todos nós somos pedras preciosas para o Senhor, amém? E nós juntos estamos construindo algo grande para o reino de Deus, né? Estamos edificando o corpo de Deus. E o que é importante, a gente abrir nosso coração. E aqui na Paz Church, o que não falta é homens e mulheres de Deus, imperfeitos, mas que, né, buscam constantemente o crescimento espiritual, estudam a palavra, leem livros, sabe, praticam a palavra de Deus para o quê? Para estarem nos ajudando, sabe? Somos limitados, mas Deus tem dado graça para cada um de nós, para a gente poder estar ajudando as pessoas, através dos cultos de domingo, através dos discipulados, através do quê? Do Tadel, do Diflen. Então são tudo ferramentas, são todas situações que Deus prepara para a gente poder participar e crescer. E nós, como pais, nós temos o quê? Investir nos nossos filhos, né? Ontem foi tremendo o Diflen, e é bênção, pastor, que estavam os filhos, estavam os pais, porque eles estão dando exemplo, né? Então, isso é o mais importante, porque a gente não tem que, as pessoas não têm que ver a gente falar, tem que ver a gente agir, amém? E eu fico feliz porque aqui tem essa atitude de cada um aqui, em nome de Jesus. E por que é importante o discipulado 1 a 1, né? Por quê? É no discipulado, queridos, o que é o discipulado? É um momento na semana que, se você quiser, você vai poder ter uma pessoa que vai estar te ajudando na sua caminhada espiritual, homem com homem e mulher com mulher. E uma vez por semana, uma horinha por semana, você vai poder o quê? Criar um vínculo de amizade, crescer em amizade. Talvez uma pessoa que você já tenha afinidade, né, até mais fácil, mas o importante é que não é o discipulador que vai fazer a diferença, vai trazer a mudança. Somos nós. A gente que dá os passos, a gente que vai atrás, a gente que quer crescer, né? A gente quer encontrar alguém para vir se tornar o quê? Um grande valente, um grande líder do Senhor. E nesse discipulado, queridos, o que é importante? Porque o diabo, ele é sujo, ele quer nos escravizar, ele quer nos travar. Porque assim, quando eu cometo um erro, um pecado, se você orar, se nós pedimos perdão para Deus, Ele vai perdoar na mesma hora, Ele passa a borracha. Mas muitas vezes, eu e você, a gente não se perdoa. Por quê? O diabo fica acusando ainda. Mesmo Deus perdoando, o diabo fica acusando e trazendo a memória. Mas tem um texto muito importante que ensina um grande segredo, que é Tiago 5,16, que fala bem assim, ó: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai pelos outros, para seres curado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, queridos, quando eu e você, nós confessamos o nosso pecado, existe uma bênção, existe cura, existe libertação. E o discipulado, qual que é a bênção? Você não vai se abrir para qualquer pessoa. É uma pessoa que você confia, que você aprendeu a amar, que você tem uma amizade. E essa pessoa, junto com você, sabe, vão crescer juntos com Deus e vocês vão alcançar grandes e grandes bênçãos do Senhor. E a partir de hoje, querido, se você, mesmo que entrou aqui hoje, se você quiser participar de qualquer ministério, a partir de semana que vem você já pode participar da atmosfera, né? Que é a nossa porta de entrada. É participar da recepção, no momento da oferta, sabe? Ajudar na organização, a limpar um púlpito que seja, trazer uma água. Porque Deus, queridos, eu falo que você fazer essa parte de fazer a parte de limpeza, né, da igreja que as irmãs fazem, essa parte de reforma que os irmãos fazem também, sabe? Isso é tudo, eu vejo como Davi atrás das malhadas, né? Davi, ele foi um grande rei um grande rei de Israel, Só que o que ninguém sabe, que quando ele era pequeno, ele ficava atrás das malhadas, cuidando das ovelhas do pai dele. E ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo, Deus via. E o que acontece? Hoje, esses irmãos que estão limpando a igreja, fazendo a reforma da igreja, né, muitas vezes estão aqui, ensaiando aqui o louvor, né, estão pagando um preço, agindo de forma excelente. Pode ser que ninguém está vendo, mas Deus está vendo, amém? Esses são os valentes de Deus, que muitas vezes, muitos acham, eu vou limpar uma igreja, vou colar um piso no chão. Queridos, para Deus, se você der um copo de água para o seu pastor, para um líder, para um irmão, a palavra fala que você jamais vai perder seu galardão, amém? Terceiro, formando-se um valente. Então, queridos, os perdedores se tornaram valentes. Olha o que fala lá em 2 Samuel 23, o 8 e o 39, fala bem assim, ó:
São estes os homens, são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, o Taquemonita. Era este principal dos três. Foi ele que com uma lança matou 800 de uma vez. E no 39, Urias, o Eteu, 37 ao todo. Então, nesses dois textos, né, fala que existem os valentes de Davi e que eles eram 37 ao todo. Então fala o quê? Que Davi, ele treinou e formou 37 valentes, né, segundo o padrão dele, sabe? Segundo o nível de excelência que Davi tinha. E o que Deus mais quer, queridos, que nós, através do que? Dos nossos pais naturais, pais espirituais, é que a gente venha crescer e também venha se tornar um grande valente, amém? Porque a gente não consegue sozinho, a gente tem que ser treinado, é que nem a criança, né? Ela não aprende a andar sozinha, o pai e a mãe treina, ela não aprende a falar sozinha, os pais ensinam ela a falar, amém? E na igreja é a mesma coisa, as coisas espirituais é a mesma coisa, há um aprendizado, há um pagar de preço, né? Vocês vão ver que daqui a pouco na EMP, que é a nossa escola aqui da igreja, tem vários cursos, né? E eu desafio todos vocês a estarem participando, porque fazem parte da formação do valente também, amém? E quais são as características do valente? Primeira característica, não receia o perigo. Vocês sabiam que, devem saber, né, que muitos irmãos estão em vários países no mundo pregando o evangelho onde é proibido? Eu estava vendo na internet, eu acho que são dezenas de países, né? Uns são mais agressivos, outros menos, mas são pessoas o quê? Que não receiam perigo, que mesmo correndo risco de morte, de vida, né, de vida, vão lá e pregam a palavra de Deus. Segundo, tem um espírito de luta, né? Vão atrás dos seus sonhos, sabe, lutam por seus sonhos, lutam pelos sonhos do seu cônjuge, dos seus filhos, lutam pelos sonhos da sua igreja, do seu líder, né? No seu trabalho, lutam para atingir as metas do seu trabalho. Terceiro, são intrépidos. Por exemplo, né, o pastor desafia aqui, vamos começar um jejum, vamos começar aqui um relógio de oração. É o primeiro que fala assim, ó, estou aqui, conta comigo. Quarto, são corajosos, né? Então o líder desafia você, vamos evangelizar no nosso bairro aqui? Vamos evangelizar lá no centro da cidade? Vamos evangelizar lá no shopping? É o que levanta a mão e fala assim, ó, vamos lá, estamos juntos, né? Então eu queria dar os parabéns para os adolescentes, né? Que já estão passando a perna na gente aqui, que é líder mais velho, que já fizeram um grande evangelismo esse ano, se prepararam, sabe, jejuaram, pegaram uma porção da palavra, se prepararam, né? Foram no shopping evangelizar e, com certeza, duas coisas super importantes, eles cresceram espiritualmente, se fortaleceram no Espírito Santo e vão colher muitos frutos em nome de Jesus. E a gente, se for corajoso, a gente vai colher as mesmas bênçãos. E o quinto, aceitam desafios, né? Então, quando você é desafiado a participar de um ministério, ou da atmosfera, ou do Difflin, ou do louvor, dos casais, dos kids, né? Ministério que não falta, trabalho que não falta, queridos, para a gente poder trabalhar. Então, conforme você for participando da vida da igreja, você for crescendo, se você quiser, você tem essa oportunidade de trabalhar também. Amém? Isso é para mim, é para você, é para quem está entrando aqui hoje. Quarto, tornando-se um valente no padrão do líder, né? Então, Davi foi um grande líder, um líder com excelência. Então, a palavra fala que Davi, ele matou um leão. Olha o que fala lá em 1 Samuel 17, 34, 35. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho. E eu saí após ele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba, e o feri, e o matei. Então, queridos, Davi ele foi um matador de leão, e Davi ensinou os seus valentes a matar leão. Olha o que fala lá em 1 Crônicas 11, 22. Fala bem assim, ó. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzel, e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe, desceu numa cova, e nela matou um leão no tempo da neve. Então, na verdade, no caso de Davi, o leão veio atacar as ovelhas, ele foi lá, feriu e matou o leão. Os discípulos de Davi foram além. Fala que, vamos ver aqui o nome do cabra valente aqui, Benaia. Fala que o Benaia, ele desceu uma cova no tempo do inverno, foi até a cova do leão. Então aqui traz um grande princípio para a gente. Por quê?
enfrentar leões, fala o quê? Enfrentar o inimigo da nossa vida, enfrentar o diabo. É a gente ter visão do nível espiritual, né? Porque o diabo, é que nem eu falo, como que ele trabalha o diabo? Às vezes você e sua mulher estão na bênção na sua casa, né? E como que ele faz às vezes? Ele, como se tivesse dois diabinhos em forma de gato, certo? Perdão, o que ele faz? Tem você e sua esposa, o que ele faz? Fica um diabinho de cada lado, e um belisca o bumbum da sua esposa, e outro belisca o seu. Aí você se cata, entendeu? É assim que ele trabalha. E você está discutindo com o seu cônjuge e você não está nem sabendo por quê. É assim que ele trabalha. Então quanto mais a gente se aprofunda na palavra de Deus, busca mais revelação, essas coisas vão ficando mais claras para a gente. Mas eu falo aqui, gente, todo mundo aqui está no mesmo barco, todo mundo está crescendo, né? E até qualquer um de nós, se a gente não vigiar, a todo momento a gente briga, né? Principalmente em época de, por exemplo, vai ter um culto de casais, vai ter um Difflin, vai ter qualquer evento da igreja. Se o casal não ficar vigiando, o diabo vem querer roubar, né? Para a gente perder a bênção. Então, por isso é importante a gente se antecipar. Foi isso que foi isso que Benaia fez. Ele se antecipou. Então, o valente de Deus, ele se antecipa ao inimigo. Ele vigia, ele ora, e ele ataca antes do inimigo pensar em atacar. Amém? Então, a gente se preparando, a gente vai fazer da mesma forma, a gente vai se antecipar e não vai deixar o diabo roubar a nossa bênção, ou com o nosso cônjuge, ou no nosso trabalho, em qualquer lugar. Então, esses valentes, eles aprenderam o segredo de vencer os leões, né, que vem na sua vida. Davi matou um gigante. Olha o que fala lá em 1 Samuel 17:50. Davi matou um gigante. 1 Samuel 17:50 fala assim, ó: assim prevaleceu Davi contra o filisteu, né, o gigante Golias, com uma funda, com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Então Davi foi lá e matou o gigante. O que ele fez? Treinou também os seus discípulos, né, a matar gigantes. Olha o que fala lá em 2 Samuel 21:16 e 17a. 2 Samuel 21:16 e 17, parte A. Fala assim, ó: Isbi-Benode, ó, se você tinha um filho menino, ó que nome legal, Isbi-Benode, descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos, e estava cingido de uma armadura nova. Ele intentou matar Davi, porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu e feriu o filisteu e o matou. 2 Samuel 21, 18, 20. Depois disso, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gode outra peleja contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaare Oredim, o Belemita, feriu Golias, o Geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja, esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos. Esse era grande, hein? 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes, né? Então, queridos, quero falar para vocês. Que não existe gigante maior que nosso Deus, amém? Então, se Davi foi capaz de matar gigante, treinar homens para matar gigantes, o pastor Roberto vai fazer a mesma coisa com a gente, amém, pastor Rô? Amém? Em nome de Jesus, cada líder aqui vão ser grandemente usados aí para matar grandes gigantes. Gigantes. E enfrentar gigantes, queridos, fala o quê? De enfrentarmos grandes problemas, né? Qual que foi o segredo para Davi ele matar aquele gigante? Ele não venceu a hora que ele lançou aquela pedra, apesar que a testa do gigante era muito grande, né? Acho que não tinha como ele errar, mas foi antes, porque assim, o gigante, ele amaldiçoou o Deus de Israel e os israelitas, né? Ele falou assim: Davi, eu vou te matar e vou cortar sua cabeça e vou jogar para as aves do céu. Aí Davi falou assim: eu que vou até você em nome do Senhor dos Exércitos, e eu que vou arrancar sua cabeça e vou entregar para as aves do céu. Amém? Então, se você quer obter grandes vitórias, comece a profetizar a palavra. Você pode falar assim: eu não sei orar. Não tem oração melhor do que você abrir um salmo e você orar o salmo, orar provérbios, né?
É você pegar o sermão da montanha e orar o sermão da montanha. Queridos, oração na Bíblia que não falta, né? Para você orar, para você aprender a orar, não tem problema, né? Não é uma reza, é você orar a palavra. Davi, ele tinha grandes vitórias, porque ele cria na palavra e ele profetizava a palavra, amém? E é isso que a gente tem que praticar cada dia mais e mais. Davi venceu exércitos. 2 Samuel 8:1, o 3 e o 5. Depois disso, feriu Davi os filisteus e os sujeitou e tomou das suas mãos as rédeas da metrópole. Também derrotou os moabitas, fez-os deitar em terra e os mediu. 2 vezes um cordel para os matar, uma vez um cordel para os deixar com vida. Assim ficaram os moabitas por servos de Davi e lhe pagavam tributo. Também Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, foi derrotado por Davi, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá. Porém, Davi matou dos sírios 22.000 homens, né? Então, Davi foi um grande líder, um grande rei, um grande estrategista, né? Ele venceu muitos exércitos, né? De vários reinos. E ele treinou seus valentes para vencer exércitos. Olha o que fala lá em 1 Crônicas 11:14. 11 ao 14. Eis a lista dos valentes de Davi. Jazebeão, Aquimonita, o principal dos 30, o qual branindo a sua lança contra 300, de uma só vez os feriu. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoita, estava entre os 3 valentes. Esse se achou com Davi em paz da mim, quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno, e o defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento, né? Então, o fato deles, primeiramente, matarem leões, matarem gigantes, enfrentarem, né, exércitos, não foi à toa. Houve todo um processo, né? Ninguém nasce um valente da noite para o dia. Há um processo, há treinamento, há uma busca, há uma entrega, amém? E foi por isso que tiveram grandes resultados valentes, porque eles eram fiéis à liderança, né? Tudo que Davi ensinava para eles, eles seguiam à risca. E uma coisa, não tenho dúvida, se você na sua casa, se você ensinar o caminho do Senhor para os seus filhos, né? E eles seguirem à risca, qual que é o grande perigo? É de eles serem super abençoados, amém? Qual que é o risco de você participar do culto, participar do Tadel, de você ser treinado aqui pela igreja? É de você aprender essas ferramentas, de vencer grandes obstáculos. E qual que é o risco? De você ser muito abençoado, né? Qual que é o risco de você ofertar e dizimar na casa do Senhor? Você ser próximo, você ser abençoado, né? Então você planta e você semeia. Planta uma semente de manga, colhe uma árvore de manga, né? Se você semeia amor, colhe uma árvore de amor, né? Então, queridos, plantem coisas boas nas suas vidas e vão colher muitas coisas boas também. Então, amados, enfrentar exércitos, fala do quê? Fala em encararmos grandes desafios. Você acha que o diabo quer que os adolescentes, que eles fossem evangelizar? Claro que não. Queridos, ele cria circunstâncias para desanimar, para desistir. Você acha que ele quer que a gente jejua, que nós oremos, né? Que a gente passe um tempo de oração, que a gente faça relógio de oração, que a gente faça propósito de jejum e oração? Claro que não. Ele quer que a gente morra espiritualmente. Mas se a gente é orientado, se a gente é treinado a fazer parte, sabe, de qualquer desafio da igreja, a gente tem que participar, a gente tem que encarar, a gente tem que responder, amém? Se você for fiel no pouco, Deus vai colocar você no muito, não é? Eu falo, as oportunidades, elas vão sempre surgir na nossa vida, quer seja na área espiritual, quer seja na área natural. Que nem eu sempre falo, a gente tem que fazer as coisas perfeitamente, com excelência, não quando o nosso chefe está perto olhando, não quando o nosso pastor, nosso líder está perto olhando, não, é quando eles não estão, porque assim, quem é o principal interessado e está vendo a gente todo momento é Deus, amém? Então, faça para o homem como se estivesse fazendo para Deus. E nós temos que enfrentar o que, queridos? O medo de evangelizar pessoas, a nossa família, os nossos amigos. Temos que ser fiéis, sabe, queridos? Lealdade com nossos líderes, com os nossos pastores,
sabe? Se eles têm sonhos, se eles têm projetos, né? Se você vir aqui no Tadel, você vai ver que tem um momento de oração, tem vários alvos, e nós já temos alcançado vários alvos. Mas por que temos alcançado? Porque nós temos um único coração, um único pensamento e uma única visão, amém? E isso serve para qualquer coisa. Por exemplo, você está na sua casa, e a sua esposa tem um sonho, né, de conquistar algo, se juntar toda a sua família e buscarem aquele sonho, vai alcançar, né? Quanto mais pessoas sonhando o mesmo sonho, se ajudando uns aos outros, vão conquistar, né? Cada life aqui, né, cada célula tem um alvo para se multiplicar. Se todo mundo trabalhar junto, se todo mundo sonhar junto, vai multiplicar. A gente não está preocupado somente em abrir várias casas, né? A nossa preocupação é ganhar as almas, e não somente ganhar as almas, é cuidar bem delas, amém? Porque se a gente ganhar e não cuidar, a gente vai perder, não é verdade? Então, o nosso desafio é o quê? É enfrentar nossos medos e responder ao nosso chamado, responder à nossa liderança, responder aos nossos pais. Eu queria falar, queridos, assim como Deus, Ele multiplicou, sabe? Davi foi o primeiro valente, né? Foi um grande líder, foi um grande valente. E assim como Ele multiplicou a sua liderança, né? Ele formou vários valentes. É esse que é o nosso desafio, né? Como líderes, como pastores também, né? Que já estão à frente, já exercendo algum tipo de liderança, até mesmo nos ministérios. Qual que é o nosso desafio? É formar novos líderes. E qual que é o desafio de quem não é líder ainda? É enfrentar o desafio de querer também. Eu quero ser um líder, né? Não por causa de um status, não, porque eu quero servir ao reino de Deus, eu quero ganhar almas, eu quero cuidar de almas. Eu falo muito para minha esposa e para meus filhos, né? O que eu não quero é chegar nos meus 60, 80 anos, né? Não sei se eu vou chegar nos 120 igual o pastor, amém? Mas é falar assim, olhar para trás e falar, Deus, o que eu fiz na minha vida, né? Eu trabalhei, comprei casa, comprei carro, estou bem financeiramente, não me falta nada, mas por que eu sinto esse vazio, Senhor? Né? Por que eu não estou encontrando contentamento? Queridos, eu sou bem sincero, nós só vamos encontrar contentamento se a gente servir ao Senhor Jesus, amém? Com toda a nossa força, com nossos recursos, e ser que nem Paulo, né? Chegar naquele grande dia, né? Na véspera de ele ser promovido lá para os céus, e falar assim, eu combati o bom combate, né? Eu venci. E ele não tinha dúvida que o galardão dele no céu já estava garantido, amém? A gente pode receber várias honras aqui na terra, vários tipos de galardão, mas não chega nem um grão de areia do que nos espera lá no céu, amém?